Amados irmãos e irmãs, paz e bem. Hoje venho trazer para vocês uma reflexão sobre um conceito antigo do Império Romano, que era o conceito de libertos, não é? Vocês sabem que no Império Romano havia o costume da escravidão. E sobretudo quando os romanos vinham de uma guerra, podiam trazer até 20 mil escravos, não é? Para alimentar o mercado de escravos, que era um mercado que gerava muito dinheiro, não é? Circulava muito dinheiro neste negócio de vender e de comprar escravos, não é? E haviam também mercenários, pessoas que capturavam escravos para virem vender no mercado. Notem que a legislação sobre os escravos era colocada lá junto da legislação sobre animais e sobre coisas, objetos. Então o escravo não era considerado pessoa, ele não tinha direitos, não era cidadão, não é? E a roupa do escravo já distinguia o escravo, porque ele não podia usar uma toga e nem podia usar uma roupa aqui no joelho. A roupa dele era mínima, para que ele estivesse sempre pronto para o trabalho. Ficava sem camisa e com uma roupa mínima, como uma espécie de um calção, né? E o escravo, então, como não era da família, normalmente ele não gozava não tinha boa alimentação, não recebia cuidados, é claro, né? Tem uma vila em Roma, de férias do imperador, ali ele tinha 2.500 escravos. E aqueles escravos ficavam todos numa área subterrânea, vejam vocês. Quando um patrão, um senador, o próprio imperador dava uma festa, normalmente os escravos não podiam ser vistos na festa. Estavam servindo na cozinha e colocavam os pratos e as pessoas que eram empregadas, trabalhavam ali, iam buscar os pratos naquele lugar e traziam para os convidados. Os escravos não podiam ser vistos, porque não eram considerados como gente, não é? E em alguns eventos, pasmem vocês, mas em alguns eventos, em festas na casa de pessoas nobres e ricas, a festa normalmente terminava com um fim trágico, porque o dono da casa escolhia um escravo ou dois para morrer, para divertir os convidados. Poderiam jogar os escravos, por exemplo, numa piscina cheia de enguias elétricas, peixe elétrico, ou poderia outro tipo de morte, né? Mas para divertir os convidados. Então notem que o escravo não era considerado gente. E quando um escravo conseguia a sua liberdade, ele era chamado de liberto, ou libertus, né? Porque ele tinha pagado o preço da sua liberdade. Às vezes aparecia alguém que comprava a liberdade daquela pessoa e a tornava livre, mas às vezes era o próprio escravo que trabalhava anos e anos e juntava algum dinheirinho daqui e dali para, num certo momento, pagar a sua liberdade e receber um documento que lhe dava liberdade dentro de todo o Império Romano, não é? Às vezes também poderia acontecer que o patrão, depois de muito trabalho, o dono do escravo, depois de muito trabalho, de muitos anos, resolvesse dar ao escravo essa carta. É claro que existiam vários tipos de escravos, né? Tinha um escravo, por exemplo, que tomava de conta um escravo letrado que vinha de uma guerra e que era prisioneiro de guerra, mas era preparado, sabia vários idiomas. Normalmente era colocado como se fosse um pedagogo da casa, não é? Porque ele ensinava os filhos dos donos da casa não só a escrever e a ler, mas ensinavam também os bons costumes, né? Como se vestir, como se portar, como se manter de maneira equilibrada e educada num jantar, num evento qualquer, não é? Então, os libertos, esse é um conceito que eu gostaria de aprofundar. O que é um liberto? Um liberto é alguém que conseguiu conquistar a sua liberdade. Porém, o conceito de libertos abrange a liberdade exterior, mas não abrange a liberdade interior, a liberdade do espírito, da alma, a liberdade da mente. Então, essa liberdade era e é ainda a liberdade mais difícil de ser conquistada. O homem nasce livre, mas aos poucos ele vai assumindo cargas e pesos. A sociedade vai colocando pesos sobre nós. E nós vamos começando a ficar tolhidos na nossa liberdade, vamos começando a ficar
e nos comportar como gente que é escrava, né, da opinião alheia. E a liberdade externa não é nada com relação à liberdade interna, não é? Há um filme antigo da Paixão de Cristo, em que Cristo vai libertar João, vai visitar João na prisão, e o soldado pergunta: o que é que você veio buscar? Ele diz: eu vim libertar João. E o soldado diz: mas como? Você sabe quantos soldados temos aqui? Você não pode libertar João. E Jesus diz: eu vim libertar João de uma outra maneira, sem tirá-lo da prisão. Eu vim dar a João uma liberdade interior que ele não tinha. E tinha, em parte era liberto interiormente, mas eu vim dar a ele, conferir a ele essa liberdade interior. Então notem que hoje, uma das coisas que liberta o ser humano é o conhecimento. Quanto mais você conhece, mais você sabe de alguma coisa, mais você estuda, mais você se torna livre. E quanto mais você se torna livre, mais você se torna espontâneo, verdadeiro, sincero com as pessoas, não é? A liberdade é uma conquista diária. Ser liberto, quer dizer, vejam que esses escravos viviam grandes dramas. O drama de estar ali e não ser bem alimentado, não ser considerado como gente, não ter direito nenhum. Então os escravos sonhavam com o dia da liberdade. E uma vez libertos de maneira externa, não é? Eles começavam a fazer também um processo de libertação interior. Sobre isso é importante perceber também, gente, aquela questão da fuga do Egito. O povo era escravo. E aquele povo de escravo não entrou na Terra Prometida, porque todos tinham mentalidade de escravo. E Moisés fez de tudo para mudar a mentalidade deles, mas eles não conseguiram. Então Moisés, ao invés de levá-los direto para a Terra Prometida, que seria uma viagem mais rápida, há um livro sobre a peregrinação de Egéria, ou Etéria, como alguns chamam, e ela conta que durou pouco tempo a peregrinação para chegar da terra do Egito até a Terra Prometida, fazer esse caminho. Se fazia a pé, sei lá, em poucos meses. E Moisés ficou 40 anos com aquele povo no deserto. Por quê? Porque ele estava educando aquele povo para ser livre. Porque mesmo que a pessoa tenha liberdade exterior, mas nem sempre a pessoa tem liberdade interior. E Moisés tentou educá-los 40 anos, mas eles não conseguiram. Porém, a geração nova que veio depois deles conseguiu entrar na Terra Prometida porque conseguiu acolher a liberdade que Cristo deu para eles, aliás, que Deus deu para eles, não é? Por isso que a Bíblia mostra Jesus que foge para o Egito, não é porque ali tem uma questão teológica muito profunda. Jesus foge para o Egito porque ele é o novo Moisés. E a missão dele agora não é libertar, não é fazer uma libertação sociológica agora. Se trata de uma libertação interior das pessoas. Libertar a mente, o coração e fazer com que as pessoas de fato sejam pessoas novas. Então, creio que esta palavra de hoje sobre este tema, libertos, nos chama bastante atenção, porque nós às vezes pensamos que somos livres, mas somos escravos da opinião alheia, somos escravos de tantas coisas. Às vezes eu escuto alguém cantar: hoje livre sou. Quem dera, não é? Quem dera. Não alcançamos essa liberdade ainda. Essa liberdade, ela será fruto de grandes batalhas interiores, de grandes conflitos, de grandes guerras interiores que deverão acontecer entre monstros que estão instalados dentro de nós e entre a graça de Deus que vai nos ajudar a vencer estes monstros. Portanto, desejo a todos, né, no final dessa reflexão, que cada um faça o seu caminho rumo à liberdade. E uma das armas contra o cativeiro, contra a escravidão, é a educação, é o conhecimento. Se a pessoa quiser ser liberta, ela deve trilhar o caminho do conhecimento. Então, um grande abraço, espero que vocês tenham gostado dessa reflexão sobre este tema libertos, que é um tema muito interessante. Ser libertos, libertos exteriormente para depois alcançar a liberdade interior. Paz e bem.